Fala galera, Tucano na área, se derrubar é pênalti e se não derrubar eu faço gol. E basicamente essa é a aula que nós vamos começar a aprender o vocabulário em inglês. Agora, antes de começar essa aula, antes de falar aqui do nosso quadro, eu queria perguntar para vocês o seguinte. Meus caros, existe uma coisa que todo mundo no mundo sabe fazer. A menos que a pessoa nasça com uma deficiência, todo mundo no mundo sabe falar pelo menos um idioma, correto? Todo mundo no mundo sabe falar pelo menos um idioma. E eu pergunto pra vocês, se tem uma coisa no mundo que todo mundo sabe fazer, essa coisa é fácil ou essa coisa é difícil? Pela lógica, é uma coisa fácil. Alguém vai pensar, mas vou estar querendo me enganar, que eu sei que isso é difícil. Não, vamos lá, se todo mundo no mundo sabe falar pelo menos um idioma, é uma coisa fácil falar um idioma, correto? O grande problema, que eu já sei pra vocês, é que nós aprendemos da maneira errada. Nós aprendemos primeiro com as regras gramaticais, que não é o caminho natural para aprender nenhum tipo de idioma. Então, por exemplo, quando eu vou pra escola, e eu vou começar a ter aula de português. Geralmente, quando eu vou pra escola, eu não sei nem ler nem escrever ainda, né? Quando eu vou lá pro jardim da infância, etc., eu não sei ler nem escrever. Eu vou aprender isso na escola. Se chama alfabetização. Mas eu já sei falar fluentemente português. Então, primeiro eu aprendo a falar, aprendo a entender, aprendo a manter uma conversa, para depois aprender a ler, a escrever e as regras gramaticais. Você não vê nenhuma criança de 4 anos falando de pretérito perfeito, mas você vê crianças de 4 anos conversando com os pais e com os amigos, com os coleguinhas, correto? Logo, nós aprendemos a falar antes de aprender a ler, a escrever e as regras gramaticais. Que isso seja bem claro para que possamos entender aonde nós queremos ir. Porque, basicamente, o que eu vou ensinar para vocês agora é como memorizar a pronunciação das palavras. Eu não vou ensinar para vocês a memorizar as palavras como se escrevem e nem ensinar agora para vocês como memorizar todas as regras gramaticais do inglês. Isso para mim é irrelevante. Esse curso aqui tem como objetivo que você fale inglês fluentemente em 12 semanas. Não que você saiba todas as regras do inglês. Então alguém pode pensar assim para mim, tá, Tucano, como é que é mesa em inglês? Mesa em inglês, eu acho que todo mundo sabe que é table. Mas table não se escreve assim, não é verdade? Pois é, isso aqui basicamente é a pronúncia de table se fosse dito em português. Seria table. E aqui está escrito table como se escreve corretamente em inglês. Então, nesse curso, eu sempre vou ter as 3 maneiras escritas. Em português, como eu pronuncio, que para mim é o mais importante, e como realmente é escrito em inglês. Beleza? Agora, a minha memorização vai focar simplesmente em como a palavra é pronunciada. Ou seja, esse meio aqui. Vamos aprender a pronunciar todas as palavras. Uma grande crítica que eu faço ao ensino tradicional de inglês é que antes de você começar a falar, eles querem te ensinar a ler e a escrever. Eu acho que ler em inglês, antes de aprender a falar em inglês, é muito mais prejudicial do que um colega seu na hora de aprender inglês. Por quê, meus caros? Basicamente, quando você lê em inglês, você vai ler isso aqui, tablet. E se você não souber a pronunciação, você vai pronunciar possivelmente tablet em vez de table. No caso, todo mundo sabe que se pronuncia table, mas não é a verdade para todas as palavras. O inglês, ao contrário de outros idiomas, como por exemplo o italiano ou o espanhol, o que você lê, como você escreve, não é exatamente a mesma maneira que você pronuncia. Na verdade, o inglês não tem uma correlação boa entre como você pronuncia e como você escreve. Então, no caso do inglês, especificamente, eu não acho que vale a pena a gente aprender como se escreve antes de aprender como se fala. Claro o conceito? Então agora eu quero memorizar como se fala a palavra table. Então, meus caros, como eu vou memorizar a palavra table? Eu vou tratar a palavra table como se fosse uma palavra abstrata. Porque mesa é uma palavra concreta. Eu consigo imaginar uma mesa. Agora, eu consigo imaginar um table? Não. Table pra mim é tão abstrato quanto melaninogênicos, quanto espinobulbo-tálamo cortical, quanto N-acetilglucosamina, N-acetilmurâmico, pentapeptide, pentaglicide. É uma palavra abstrata. Por ser abstrata, eu vou tratá-la como uma palavra abstrata. E é por isso que eu te fiz antes aprender a memorizar palavras abstratas. Nós vamos memorizá-la como se fosse uma palavra abstrata. Então eu vou cortar ela aqui no meio. E eu tenho aqui tei e bowl. Para poder memorizar uma palavra em inglês, eu vou começar utilizando a imagem que eu já conheço no meu idioma, ou seja, mesa. Eu vou imaginar uma mesa, a imagem da mesa. Eu vou ter que procurar uma imagem para tei e uma imagem para bowl. O primeiro passo é encontrar imagens. Para tei, eu vou ter teia. Teia. E para bowl, eu vou ter bola. Vocês não sabem como é difícil escrever no quadro olhando para a câmera. Muito bem, agora eu tenho teia e bola. Eu tenho que fazer então, agora, encontrar uma
uma característica forte para a mesa, para a teia e para a bola. Eu vou imaginar uma mesa gigante, que vive aqui nessa casa. Vou imaginar uma teia de aranha gigante e uma bola de futebol. Beleza, meus caros? E agora vou juntar isso com ações, que é o terceiro passo. Primeiro eu encontro as imagens, segundo eu coloco alguma característica mais marcante e no terceiro eu faço as ações. Então vou imaginar uma mesa que está varrendo a casa e encontra muita teia de aranha. Então ela começa a juntar essa teia de aranha, junta e vira uma bola de futebol que ela joga pela janela. E por último, o quarto passo vai ser fechar os olhos e visualizar. Vou imaginar aqui a mesa que está aqui, ó, limpando a casa. Ela vai encontrar muita teia de aranha, vai juntar e vai fazer uma bola de futebol. Claro o conceito? Bem, agora então iremos para a próxima aula, onde farei com você uma memorização guiada das suas 10 primeiras palavras em inglês. Nos vemos na próxima aula.